Dinheiro em 24 horas? Vem para a Crefisa. Bahia Meio-Dia. Oferecimento Pós-Fainor. Faça mais do que todo mundo já faz. Matrículas abertas. E lava-roupa líquido TU. Rende mais, limpa e perfuma suas roupas. Boa tarde, agora são 12 horas e 1 minuto. Bahia Meio-Dia desta terça-feira vai falar sobre o terror vivido por moradores de Boa Nova nesta madrugada. Pelo menos 25 bandidos explodiram a agência do Banco do Brasil. Os criminosos fizeram reféns e a perseguição continua aqui na região. Vamos falar também sobre um crime brutal em Vitória da Conquista. Um homem matou a companheira a facadas. E você vai ver também. Uma mulher morreu no capotamento de um carro na estrada entre Vitória da Conquista e Barra do Choça. Nos destaques estaduais, o caso do menino baleado em Pernambués. A avó acusou a polícia de já chegar ao local atirando. Depois do tiroteio, 2 ônibus foram queimados. E a buraqueira toma conta de Vitória da Conquista. Depois da chuva, várias ruas ficaram assim. Está uma situação muito caótica. No Bahia Meio-Dia, agora. Gente, trafegar pelas ruas de Vitória da Conquista depois das últimas chuvas tem exigido atenção redobrada dos motoristas. Se você dirige, sabe do que é que eu estou falando, né? Muitos buracos foram abertos pela cidade, algumas verdadeiras crateras. O resultado de tantos estragos é sentido no bolso. Nesses últimos 6 dias, choveu quase 140 milímetros em Vitória da Conquista, segundo a Defesa Civil. E já dá para ver os efeitos desse tanto de água caindo num curto espaço de tempo. A cidade está cheia de buracos. Aqui na rua Bruno Bacelar, próximo ao estádio Edivaldo Flores, só é chover para aparecer buraco. Da outra vez, o buraco era logo ali. Agora, com as últimas chuvas, surgiu esse buraco aqui, uma cratera. E tem asfalto até depois do poste. Também encontramos uma cratera na Avenida Rosa Cruz. O problema é que nem sempre quem está dirigindo consegue enxergar. Muitas vezes só percebe depois do susto e do tombo. Taxistas que rodam durante todo o dia se sentem prejudicados. Está uma situação muito caótica, entendeu? Muito buraco nas ruas, entendeu? Está causando muitos transtornos, prejuízos, suspensão dos veículos, pneu, entendeu? Muita perda de tempo. E os baques podem trazer muitos danos aos veículos. Quem explica é quem entende do assunto. Danos à suspensão do carro, aos pneus, né? Ao sistema de direção do carro, né? No fim, acaba pesando no bolso do motorista. Nesse carro aqui, por exemplo, algumas peças vão ter que ser trocadas. Como essa bucha. Uma nova desse modelo de veículo custa R$ 90. Na maioria dos casos é preciso trocar peças, né? A gente tem um desgaste prematuro, estoura buchas da suspensão, né, de bandeja, de amortecedor. Durante a realização da reportagem, encontramos algumas equipes trabalhando. Segundo o secretário de Infraestrutura Urbana, 4 grupos estão espalhados tapando o buraco nas principais avenidas do município. Assim que a chuva começa a dar uma parada, a gente está trabalhando hoje, nós estamos com 4 equipes na rua, fazendo um tapa-buraco com o que é possível, um cascalho. Sabemos que o cascalho não é um material adequado, que a chuva vem e leva, mas pelo menos ameniza a situação desagradável, né, de se estar com o carro sendo danificado nessa buraqueira toda. E a prefeitura aguardando a estiagem para entrar com o serviço de tapa-buraco com asfalto. Olha, no sábado à noite eu vi 3 carros com os pneus cortados. E isso aconteceu por causa de um mesmo buraco ali na Avenida Rosa Cruz, acima um pouquinho do Centro de Cultura Camilo de Jesus Lima. E a tarde segue com sol entre muitas nuvens e há previsão de chuva em várias cidades aqui da região, inclusive Vitória da Conquista. Vamos com imagens da Avenida Bartolomeu de Gusmão. Olha aí, uma das mais prejudicadas por conta da má qualidade da pavimentação. Aí vem a chuva e causa uma buraqueira terrível. Como o secretário falou aí na reportagem, foi jogado um cascalho. Mostra mais um pouquinho a Bartolomeu pra gente. Foi jogado um cascalho para amenizar a situação aí desse local. Mas esse asfalto aí nem precisa ser engenheiro para saber que ele já está muito ruim, precisa ser trocado com urgência. A Prefeitura de Vitória da Conquista mandou para a gente aqui uma nota explicando que a Avenida Bartolomeu de Gusmão é uma das avenidas que serão totalmente recuperadas
com obras de drenagem e de pavimentação asfáltica. Segundo a Prefeitura, parte do projeto aguarda a aprovação da Caixa Econômica para o início do processo licitatório que irá escolher a empresa responsável por executar as obras. É o que a população espera, porque trafegar nessa avenida, e mesmo em dia que não está chovendo, é muito complicado. Agora a gente mostra o céu. Pode mostrar o céu para a gente aí. Olha aí, muitas nuvens, o sol brilha em alguns pontos da cidade, mas nuvens carregadas podem provocar chuva a qualquer momento e a temperatura média é de 20 graus. Vamos ver a previsão no mapa. Previsão de sol entre nuvens e chuva para Boa Nova. A temperatura mínima é de 20 e a máxima é de 27 graus. Possibilidade de chuva com raios e trovoadas agora à tarde em Caetité. À noite o tempo deve ficar firme. Mínima de 20 e máxima de 28 graus. Em Vitória da Conquista, há possibilidade de chuva com raios e trovoadas agora à tarde. A temperatura segue variando entre 17 e 25 graus. Previsão de tempo aberto e sol forte amanhã, mas a variação de temperatura deve ser a mesma, 17 e 25. Na quinta-feira, a mínima fica em 15 graus e a máxima aumenta um pouco, vai para 27, e não há previsão de chuva. Agora a gente fala da ação ousada de bandidos que aterrorizou a população de Boa Nova nesta madrugada. Os bandidos fecharam as saídas da cidade, atacaram a guarnição da Polícia Militar e explodiram a agência do Banco do Brasil. A ação aconteceu por volta de 1h da madrugada de hoje e durou cerca de 40 minutos. De acordo com as polícias militar e civil, pelo menos 25 homens armados com fuzis participaram da ação. Parte do bando fechou as saídas da cidade. Outro grupo atacou a guarnição da Polícia Militar e os outros bandidos explodiram a agência do Banco do Brasil. Cápsulas de munição de fuzil foram encontradas nas ruas de Boa Nova. Nesta casa, marca de tiro na parede. Na fuga, 2 guardas municipais foram feitos reféns e liberados a alguns quilômetros da cidade. Policiais militares da CIP Sudoeste e da Polícia Civil iniciaram a perseguição. Os bandidos foram localizados em Catingal, distrito de Manuel Vitorino. Houve confronto e os criminosos conseguiram escapar. A quantia roubada não foi divulgada. A perseguição continua até agora. Segundo a polícia, parte dos bandidos está na região de Tanhaçu. Inclusive, pode haver reféns. Outras informações sobre esse caso você confere à noite no BATV. No próximo bloco vamos falar sobre autismo numa entrevista com um médico neurologista aqui no estúdio. E também um crime bárbaro aqui em Vitória da Conquista. Um homem é acusado de matar a companheira a golpes de faca. 12h08, a gente volta. Uma mulher morreu no capotamento de um carro ontem à noite na estrada que liga Vitória da Conquista à Barra do Choça. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, Vanusa Pereira Chaves, de idade não divulgada, estava com o marido quando o veículo capotou. A polícia não divulgou o nome e o estado de saúde do homem e investiga a causa do acidente. O corpo da vítima foi levado para o Departamento de Polícia Técnica de Vitória da Conquista. Crime bárbaro em Vitória da Conquista. Uma mulher foi morta a golpes de faca no bairro Guarani. O acusado é o próprio marido. O repórter Edson Nunes esteve lá no local e tem as informações. Edson. O crime aconteceu dentro desse sobradinho aqui onde nós estamos em frente agora, aqui no bairro Guarani. Foi por volta das 6 horas da tarde de ontem. De acordo com a polícia, Nildete Moreira de Souza, de 50 anos, foi assassinada a golpes de faca. O responsável pelo crime teria sido o companheiro com quem vivia junto há 10 anos, Jorge Mendes da Silva, de 42 anos. Logo após o crime, Jorge fugiu. Jorge sofria de problemas psicológicos, mas a família de Nildete está sem entender tamanha brutalidade. Eu conversei com a irmã e com o filho de Nildete, eles estão arrasados. O corpo da vítima está sendo velado em uma igreja evangélica aqui do bairro Guarani. E o enterro está previsto para acontecer às 4h30 no cemitério do Cadija. Eu volto ao estúdio. Barbaridade, hein? Uma terça-feira com vagas de emprego aqui no Bahia Meio-Dia. Confira em nosso quadro Oportunidades. O Cine Bahia em Vitória da Conquista oferece uma vaga para administrador de condomínio com ensino superior em administração ou áreas afins, habilitação categoria B, carro próprio e experiência. Uma vaga para alinhador de direção de veículos, experiência e carteira de habilitação categorias A e B. Uma vaga para almoxarife com experiência na área da construção civil. Uma vaga para cabeleireiro com experiência comprovada. Uma vaga para empregada doméstica que saiba cozinhar, tenha experiência e referência e disponibilidade para morar no local do trabalho.
O Cine Bahia fica na Rua Rotary Club, número 149, no Saque, ou no Shopping Conquista Sul. Um centro de ensino técnico dispõe de uma vaga para auxiliar de secretaria escolar com ensino médio técnico completo e cursando pedagogia, secretariado ou administração. Uma vaga para auxiliar de biblioteca com ensino médio técnico completo e cursando administração. Os candidatos podem apresentar currículo na Avenida Espanha, número 74, bairro Candeias, Vitória da Conquista. E um restaurante oferece uma vaga para gerente de cozinha, ambos os sexos, com experiência em restaurante Aquilo. Contato pelo telefone 98823-3840. Um passeio ciclístico vai festejar amanhã os 207 anos de emancipação política de Caetité. A concentração será às 8 da manhã na Praça da Feira Velha. Para participar, basta doar 1 quilo de qualquer alimento não perecível. O autismo é um transtorno de desenvolvimento que geralmente aparece nos 3 primeiros anos de vida e compromete as habilidades de comunicação e interação social. As causas do autismo ainda são desconhecidas. O último domingo, 2 de abril, foi o Dia Mundial do Autismo. Para falar com a gente sobre o assunto, está aqui comigo no estúdio o médico neurologista e psiquiatra Arnaldo Rocha. Olá, doutor Arnaldo. Boa tarde, obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom, existe pelo menos uma suspeita do que causa o autismo, já que ainda não foi descoberta assim a causa propriamente dita? Olha, na realidade existem fatores genéticos, né? O estudo do autismo tem se intensificado ao longo dos últimos anos, e ambientais. Tá? Então, assim, suspeita-se que existe um fator genético determinante, porque 50% de pais que apresentam autismo acaba fazendo com que esses filhos também tenham autismo, entendeu? Então, 50% das crianças que têm autismo têm pais autistas. E essa questão do ambiente seria o quê? A forma como a criança é criada, o local onde ela está inserida? A forma como a criança é criada, a forma onde ela está inserida, a forma de educação que é ministrada, embora alguns outros trabalhos dizem que isso não tem uma interferência maior. Mas, assim, os fatores genéticos e ambientais são de importância considerados fundamentais. E por que o autismo aparece logo nos primeiros anos de vida? Talvez até por isso mesmo, né? Porque como os fatores são genéticos, né? Se até 18 meses, por exemplo, você já começa a observar, os pais já começam a observar, a partir dos 9 meses, algumas alterações na criança, né? Se você brinca e a criança não ri, tá? Se você tenta interagir com a criança, já que o autismo é um déficit no desenvolvimento global da criança, prejudicando principalmente a comunicação e a interação. É mais incidente em meninos do que em meninas, não é isso? Em torno de 4 a 5 vezes é mais incidente em meninos do que em meninas, né? Então, para cada menina autista, tem em torno de 4 a 5 meninos autistas. Existem graus, doutor? Um grau um pouco mais moderado, um grau mais severo de autismo, digamos assim? No ano de 2013, o Manual de Doenças Americanos, o DSM, né, já na sua 5ª edição, DSM-5, ele uniu vários transtornos num diagnóstico, né, num quadro nosológico chamado transtorno do espectro autista. Então, alguns transtornos anteriores, como síndrome de Asperger, síndrome de Rett, né? Diferenças, alterações no transtorno global foram incluídos no transtorno do espectro autista. Então, vai desde graus leves até graus mais severos. O autista, mas quem tem autista, desculpe a interrupção, não, pois não. Mas quem tem autismo sempre será autista. O autista pode ter uma vida normal na sociedade, mesmo tendo essas limitações que são impostas pela síndrome? Pode sim, a depender do grau, ele pode levar uma vida completamente normal. Tá? Inclusive, normalmente ele tem algumas alterações que fazem com que ele possa apresentar algumas qualidades muito específicas. O autismo ele pode ser muito bom em determinadas coisas. E normalmente o que as empresas têm dito é que os funcionários autistas têm uma fidelidade muito grande e são pessoas muito honestas. Preconceito e desinformação ainda são problemas para o autista, para a gente encerrar? Com certeza. As escolas hoje têm procurado veicular o máximo possível acerca do autismo para que minimize esses fatores que causam esses preconceitos e
a desinformação. Então, agora mesmo, a própria campanha, né, da informação acerca do transtorno do espectro autista tem sido intensamente divulgado para que as pessoas tenham um conhecimento maior acerca do autismo e acolha melhor o autista. Domingo o Fantástico exibiu uma reportagem sobre o autismo, que a gente viu um rapaz que é autista, que até ministra palestras, né, tem um desenvolvimento, assim, uma interação social muito boa, que corrobora com o que o senhor acabou de falar. Obrigado mais uma vez, doutor Arnaldo, pela presença aqui no Bahia Meio Dia e pela entrevista. Não há de que, meu querido. Um abraço. Um abraço. E para rever os nossos telejornais, acesse g1.com.br/Bahia. A seguir, os destaques estaduais do Bahia Meio Dia. A hora certa agora são 12 horas e 18 minutos. Vamos terminar o bloco com imagens da Avenida Bartolomeu de Gusmão.